As tecnologias emergentes estão vindo com tudo para transformar a vida de todo mundo. Não é exagero quando dizem que elas vão mudar de vez a forma como a gente vive, trabalha e se relaciona. Com avanços rápidos em áreas como inteligência artificial, nanotecnologia e até impressão em 3 dimensões, essas inovações não são só ideias futuristas. Elas já estão acontecendo e resolvendo problemas reais, tornando as tarefas do dia a dia mais práticas, eficientes e acessíveis. Além disso, elas podem revolucionar a medicina, ajudar na inclusão de pessoas com deficiência e até trazer soluções mais sustentáveis para o planeta. Serão essas tecnologias que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Tecnologias Emergentes. Drew Perkins, diretor executivo da Mojo Vision, uma startup da Califórnia, testou um protótipo revolucionário: lentes de contato inteligentes com realidade aumentada. Foi a primeira vez que o dispositivo mostrou todo o seu potencial. A lente, repleta de chips, usa uma tela microLED minúscula, com 14.000 pixels por polegada e menos de 0,5 milímetros de diâmetro. Segundo a empresa, é a menor e mais densa tela do mundo para conteúdo dinâmico, com um pixel pitch de apenas 1,8 microns. Perkins descreveu o teste como um grande passo, comparando-o a um bebê aprendendo a andar. A tecnologia promete ser integrada a uma interface de usuário controlada pelo movimento dos olhos, criando um ecossistema de realidade aumentada para exibir informações úteis no dia a dia. Por exemplo, as lentes podem projetar textos flutuantes, como um teleprompter, ou indicar direções durante um trajeto. A intenção dessas lentes é transformar a vida de pessoas com deficiência visual, ajudando em tarefas cotidianas que muitos consideram simples. Mas, por enquanto, o sistema ainda depende de um processador usado ao redor do pescoço, que funciona como transmissor entre a lente e um computador. A tecnologia também inclui rádio sem fio de curto alcance, um processador Advanced RISC Machine e sensores como acelerômetro, giroscópio e magnetômetro para rastrear movimentos. Se essas lentes entregarem o que prometem, podem revolucionar a forma como interagimos com o mundo, misturando realidade física e digital de modo quase invisível. Para quem acha que realidade aumentada é só coisa de filmes, a Mojo Vision está mostrando que o futuro está mais perto do que parece. As tatuagens eletrônicas, ou e-tattoos, estão mudando completamente o jeito de cuidar da saúde. Feitas de grafeno, um material super leve, fino e resistente, essas tatuagens aderem à pele como uma segunda camada, sem incomodar e podendo ser usadas por longos períodos. Parece algo simples, semelhante ao grafite de lápis, mas o grafeno é um dos materiais mais avançados do momento e perfeito para essa tecnologia. O grande destaque das e-tattoos é como elas funcionam. Elas enviam pequenas correntes elétricas na pele e analisam como o corpo responde, usando um processo chamado bioimpedância. Essa análise está relacionada à pressão arterial, porque mede as mudanças no volume de sangue no corpo. Mas não é tão simples. Para entender essa relação, os pesquisadores precisaram usar inteligência artificial para decifrar os dados e transformá-los em medições super precisas. Em vez de depender de consultas demoradas ou aparelhos desconfortáveis, as pessoas poderão monitorar a pressão arterial em tempo real, de forma contínua e sem complicação. Isso significa um acompanhamento muito mais personalizado, com dados detalhados que ajudam os médicos a ajustar os tratamentos de maneira mais eficiente. Os pesquisadores acreditam que essa combinação de grafeno, sensores de alta precisão e inteligência artificial é um grande passo para tornar os cuidados médicos mais práticos e personalizados. Já existe uma tecnologia que pode deixar muita gente feliz, principalmente aqueles que não são muito fãs de trocar roupas ou lavar peças íntimas o tempo todo.
Nos Estados Unidos da América, militares já testam cuecas que podem ser usadas por semanas sem precisar ser trocadas. Isso só foi possível graças à nanotecnologia, que manipula materiais em nível molecular. A Força Aérea Americana desenvolveu um tipo de revestimento que elimina suor, sujeira e até bactérias que causam mau cheiro. O foco inicial é o mercado de artigos esportivos e que, em cerca de um ano, essas roupas devem estar disponíveis. Esses tecidos autolimpantes funcionam de um jeito impressionante. Eles removem líquidos, sujeira e conseguem até eliminar bactérias presentes no suor. Isso significa que as roupas vão precisar ser lavadas bem menos vezes do que as roupas comuns. A tecnologia foi pensada inicialmente para proteger soldados em guerras biológicas, já que poderia neutralizar bactérias perigosas como o antrás. Tudo está nas nanopartículas aplicadas nas fibras das roupas, tão pequenas que não podem ser vistas nem com microscópios comuns. Essas partículas criam uma capa protetora invisível, que impede a sujeira de grudar e elimina micro-organismos. Com essa tecnologia, lavar roupas suadas depois da academia ou trocar peças íntimas todos os dias pode virar coisa do passado. A bioimpressão de órgãos é uma tecnologia revolucionária que promete mudar a medicina para sempre. Usando impressoras em 3 dimensões, cientistas conseguem criar órgãos e tecidos humanos, camada por camada, com células vivas e outros componentes que imitam a estrutura natural do corpo. Parece coisa de filme, mas segundo Jennifer Lewis, professora em Harvard, essa tecnologia pode se tornar uma realidade em até uma década. O processo começa com a retirada de algumas células do paciente. Os médicos fazem uma biópsia ou outro procedimento simples para coletar um pequeno pedaço de tecido. A partir daí, as células são separadas e cultivadas fora do corpo em equipamentos como incubadoras ou bioreatores. Esses aparelhos conseguem replicar as condições ideais do organismo humano, como temperatura e oxigenação, permitindo que as células se multipliquem e cresçam. Depois disso, vem a parte mais impressionante. As células são carregadas em uma espécie de biotinta, junto com um gel especial, que é usado pelas impressoras em 3 dimensões para criar os tecidos. As impressoras programadas com dados de exames, como raios-x, formam o órgão camada por camada. O tempo do processo varia de acordo com o tamanho e a complexidade do tecido. Mas existe um desafio enorme ainda: fazer com que esses órgãos funcionem como os naturais, pois depois de impressos, eles precisam ser colocados em um bioreator para receber sangue e oxigênio. Se isso não acontece, as células morrem. Até agora, essa é a etapa mais avançada que a bioimpressão atingiu. O próximo passo é o implante nos pacientes. A vantagem é que a bioimpressão pode ser mais acessível do que os transplantes tradicionais. Só para ter uma ideia, manter um paciente em diálise por um ano custa mais de $250 mil, enquanto uma impressora em 3 dimensões de órgãos custa em torno de $100 mil. Com essa tecnologia, a fila de transplantes pode diminuir definitivamente, salvando muitas vidas. Uma startup apoiada pela Honda criou uma tecnologia inovadora para ajudar pessoas com baixa visão a caminhar com mais segurança. O sistema, que leva o mesmo nome da empresa, é um conjunto de sensores que pode ser colocado nos sapatos. A tecnologia funciona de forma simples. Ela usa vibrações para indicar quando a pessoa precisa virar à direita, à esquerda ou continuar em linha reta. O dispositivo é colocado na parte superior do sapato e conectado ao aplicativo via comunicação sem fio Bluetooth. Com a ajuda do sistema de posicionamento global do celular, ele identifica onde o usuário está e envia as instruções de caminhada por meio de vibrações. Por exemplo, quando é hora de ir em linha reta, a palmilha vibra na ponta do pé. Se houver uma curva à direita ou à esquerda, a vibração muda para avisar sobre o desvio. Além disso, o sistema consegue alertar o usuário quando ele se aproxima de semáforos ou áreas onde precisa parar. O projeto foi criado por Wataru Chino, fundador da Ashirazi, que se inspirou depois de um acidente com um familiar. O foco inicial da startup é atender cerca de 1,45 milhão de pessoas com baixa visão no Japão, mas a tecnologia tem potencial
potencial global, mirando cerca de 12 milhões de usuários. O modelo de venda será por assinatura mensal, com valores entre 18 e 27 dólares, além do valor do dispositivo, que ainda não foi divulgado. Outras empresas já buscam soluções parecidas, como aplicativos que auxiliam pessoas com deficiência visual, mas a Ashirazi se destaca pelo uso direto nos sapatos. Ainda não há previsão para o produto chegar ao Brasil, onde mais de 6 milhões de pessoas têm baixa visão, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um pesquisador brasileiro, Rodrigo Araújo, está dando o que falar com uma invenção revolucionária. Depois de mais de 10 anos de estudo na Suíça, ele criou o Caversteam, um Viagra eletrônico que promete acabar com o constrangimento de quem sofre de disfunção erétil. Como eu tô respeitando, bonitinho, tá vindo algumas evoluções. Funciona como um neuromodulador, que pode ajudar pacientes que não respondem bem aos medicamentos convencionais. O dispositivo é super discreto e funciona como um marca-passo para o órgão masculino, garantindo a ereção na hora certa. O funcionamento é simples e totalmente interno. Por meio de uma cirurgia, elétrodos são implantados na região pélvica. Quando o controle remoto é ativado, esses eletrodos estimulam os nervos responsáveis pela ereção. Tudo bem discreto, sem nada aparente ou que exponha o paciente. Atualmente, o dispositivo está sendo testado em homens que precisaram retirar a próstata e, por causa disso, perderam a capacidade de ter ereção. O Caversteam funciona como terapia nesses casos, estimulando os nervos aos poucos até que eles voltem a trabalhar normalmente. Em testes com 12 pacientes, todos conseguiram recuperar a ereção natural após meses de uso. Cerca de 30% dos homens não respondem aos remédios, e as alternativas acabam sendo invasivas, como a injeção peniana, que precisa ser aplicada minutos antes do sexo, ou as próteses, que necessitam de cirurgia e de uma bomba manual na hora certa. Ambas as opções geram desconforto e constrangimento. O Caversteam surge como uma solução menos invasiva e mais prática. Por enquanto, está em fase de testes nos Estados Unidos da América, Austrália e Brasil, e já mostrou resultados promissores. Nenhum efeito colateral foi relatado até agora, mas a expectativa é que, até o ano de 2027, o dispositivo esteja disponível no mercado. Cientistas estão avançando em uma tecnologia que pode parecer coisa de filme: provocar hibernação em seres vivos. A ideia, bastante explorada na ficção científica, poderia ser usada em viagens espaciais longas ou até em situações de escassez de recursos. Um estudo publicado recentemente na Nature Metabolism mostrou que esse cenário está mais perto de se tornar real. Os pesquisadores conseguiram colocar ratos e camundongos, animais que não hibernam na natureza, em um estado parecido com hibernação. Para isso, eles usaram um capacete que emite ultrassom em uma parte específica do cérebro chamada hipotálamo, que controla a temperatura do corpo e o metabolismo. Quando as ondas ultrassônicas foram aplicadas, a temperatura dos camundongos caiu 3 graus Celsius, a frequência cardíaca diminuiu quase pela metade, e eles pararam de queimar açúcar usando apenas as reservas de gordura do corpo. Isso é exatamente o que acontece com animais que hibernam. No caso dos ratos, que são um pouco maiores, o efeito foi semelhante, só que menos intenso. Para manter os animais nesse estado por até 24 horas, os cientistas criaram um sistema automático que emitia novos pulsos de ultrassom sempre que eles começavam a voltar ao estado normal. Por enquanto, os testes foram feitos apenas em animais. Não há garantias de que essa tecnologia funcionará em humanos, já que nossos cérebros são muito maiores e podem responder de outra forma. Mesmo assim, o fato de provocar esse comportamento em bichos que não hibernam naturalmente é um grande avanço. Se isso der certo em humanos no futuro, as possibilidades são enormes. A hibernação controlada poderia ser usada em viagens espaciais longas, ajudando os passageiros a pular o tempo de espera. Além disso, ela poderia ser aplicada em tratamentos médicos, como doenças cardíacas que se beneficiam com a redução do metabolismo.
A Neuralink é uma empresa criada por Elon Musk para desenvolver tecnologia que conecta o cérebro humano a dispositivos eletrônicos, como computadores e próteses, usando um chip cerebral. O objetivo é ajudar pessoas com problemas neurológicos, como paralisia, lesões na medula espinhal e doenças degenerativas, permitindo que elas interajam com o mundo usando apenas a mente. O paciente foi capaz de fazer publicações nas redes sociais, navegar pela internet, movimentar os cursores do laptop, entre outros feitos. O chip da Neuralink é bem pequeno e tem fios super finos com eletrodos, que são implantados no cérebro. Esses eletrodos captam os sinais elétricos do cérebro e os transmitem para dispositivos externos. Assim, uma pessoa pode controlar, por exemplo, um computador ou uma prótese de braço apenas com o pensamento. A empresa já fez vários testes com animais, como porcos e macacos, e obteve resultados. No ano de 2020, Musk mostrou com um porco chamado Gertrude para demonstrar como o chip monitora a atividade cerebral em tempo real. No ano de 2021, a Neuralink fez um macaco jogar um videogame com a mente, usando o chip implantado. No ano de 2023, a Neuralink começou a fazer implantes em humanos, e o primeiro paciente já conseguiu controlar o computador e outros dispositivos apenas com a mente, o que foi um grande avanço. A empresa planeja continuar os testes e ajudar mais pessoas, especialmente aquelas com lesões na medula espinhal, que podem recuperar funções motoras perdidas. A longo prazo, Elon Musk espera que a tecnologia da Neuralink permita a integração de humanos com a inteligência artificial, ajudando a melhorar o desempenho mental e criando novas formas de interação entre as pessoas e as máquinas. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau!